Vamos voltar para a nossa rodada de análise aqui, Débora. Pedro Venceslau vem para a tela conosco, Matheus Teixeira segue também, a gente reproduzindo os dois placares que nós vimos agora há pouco da derrubada do veto de Lula ao PL da dosimetria. Pedro Venceslau, uma semana que fecha com chave de ouro para a oposição, conseguindo um feito histórico, que é a rejeição de um nome ao Supremo Tribunal Federal, que não ocorria desde o século XIX, é disso que estamos falando, uma história de 130 anos que não ocorria na República Brasileira, e agora uma bola que sim, era cantada e que o governo já tinha, como você disse, precificado a derrota. Mas a questão de fato é, no meio de todo este momento de tensão entre os três poderes, porque tem muito de Supremo Tribunal Federal nessa história toda, não só porque a vaga era para o Supremo, mas nós vimos várias menções ao caso Master, o quanto isso pode respingar na corte, o quanto a expectativa de poder da oposição, principalmente no Senado, pode fazer a situação, a estabilidade de mandatos de ministros ficar menos estável. Como é que você arredonda a bola de tudo que estamos vendo acontecer neste momento em especial, desde a manhã de ontem até agora à tarde? Olha, essa era uma derrota precificada. No governo diziam lá atrás que o presidente Lula precisava marcar posição para levar isso para a campanha eleitoral, para continuar com aquele discurso de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Inclusive, o presidente Lula escolheu a data do 8 de janeiro para decidir pelo veto do PL da dosimetria. Então, todo um simbolismo e toda uma estratégia política nesse sentido. Mais uma derrota política que estava precificada, mas ela ganha um peso muito maior depois da derrota de ontem, que leva os petistas a questionarem as três lideranças principais da articulação política do governo. O Randolfo Rodrigues e o Jacques Wagner, lá no Congresso Nacional, e o José Guimarães, que é o ministro da Secretaria das Relações Institucionais. Foi muito emblemático, foi muito forte aquela imagem do Guimarães quando ele recebeu do presidente Lula o cargo de ministro no lugar de Gleisi Hoffmann, porque havia presença maciça lá de vários parlamentares do Centrão, inclusive o próprio Davi Alcolumbre e o Hugo Mota participaram da posse do José Guimarães. Então muita gente acreditou que aquela demonstração de prestígio pudesse se refletir no Congresso Nacional nas articulações que viriam pela frente. Ou seja, a questão do Jorge Messias e depois a questão da dosimetria. Não aconteceu. O diagnóstico que é feito hoje no Partido dos Trabalhadores e também em uma ala do Palácio do Planalto é que o presidente Lula foi induzido ao erro. E o principal culpado que está sendo apontado pelos petistas é o Jacques Wagner. Pegou muito mal no Palácio do Planalto e no Partido dos Trabalhadores aquela imagem, aquela cena do Jacques Wagner indo encontrar o Davi Alcolumbre e quando dá um abraço no Davi, o Davi faz ali cochicha no ouvido dele, antecipando o placar, que era a diferença de 8 votos. Pegou mal para quem, Pedro? Pegou mal para o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner ele ficou sem contato com o Davi Alcolumbre, ele que é líder do governo no Senado, durante todo esse período, durante todo esse processo. Tentou várias formas de aproximação e não conseguiu. Depois, quando houve essa decisão ontem, aparentemente ele foi mais uma tentativa de aproximação com o Davi Alcolumbre. Mas o que mais pegou mal para o Jacques Wagner foi ter induzido o presidente ao erro. O presidente Lula tomou decisões políticas em cima de dados que não eram confiáveis, dados que estavam equivocados, em cima de uma planilha que não foi feita de maneira correta. A impressão que dá é que a articulação política do governo hoje é meio analógica, que eles não têm muita noção exatamente do que está acontecendo.